paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Se possível, meditemos neste texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do versículo 1, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tomai o vosso assento. Quer dizer, quem se levantou lá em cima, né? Queridos, é muito bom estar com vocês. Só falar algo ao pastor aqui. Eu quero louvar a Jesus pelo privilégio de estar com vocês, para cultuar o nome dEle e poder pregar a sua poderosa palavra. A toda liderança que nesta igreja e neste evento se esforça para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Jesus, eu expresso a minha gratidão. Eu sei que o pastor Jonatas não está sozinho, ele se submete a alguém, a uma equipe por detrás de toda esta festa linda. E sei que há mentores e há alguém, Deus tem dado visão, projetos, e eu tenho plena certeza que o que Ele tem para esta igreja é muito grande. Vocês estão iniciando algo novo de Deus para esta cidade. Podem ter certeza que as conquistas espirituais só começaram a chegar. A todas as autoridades aqui presentes, meu desejo é que Jesus fale aos vossos corações e, como já foi dito, vos dê sabedoria para que vocês exerçam com graça o que Deus lhes tem confiado. Atos dos Apóstolos é o registro do desenvolvimento da igreja primitiva enquanto prega. Atos 12, temos mais uma perseguição, uma dificuldade externa. Atos capítulo 5, nós temos a igreja enfrentando dificuldade interna com mentira de Ananias e Safira. Atos capítulo 6 se inicia com outra dificuldade interna. Crentes brigando por causa de comida. Eu acho engraçado, crente briga por cada coisa. E ainda no capítulo 6 nós temos uma perseguição externa. As pessoas vinham discutir com Estevão e não resistiam à sabedoria que Deus dava a ele. Mas a sabedoria de Estevão incomodou porque ele pregava a Cristo. E quando você prega a Cristo, você confronta os homens. Estevão foi assassinado no capítulo 7, a pedradas, só porque era um pregador.
A partir de Estevão se inicia agora um tempo em que Jesus disse que muitos estariam matando gente pensando que estariam agradando a Deus. E no capítulo 12 temos uma continuação de uma antiga política herodiana. Alguém que pelo poder do Império Romano foi colocado para ser líder sobre a nação de Israel. Herodes, nós temos Herodes o Grande, que é o vilão da história do Natal, que mata muitas crianças tentando livrar o mundo de Jesus. Depois nós temos Herodes Antipas, que é o filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas arrancou a cabeça de João Batista por causa da dança de uma moça. E ele preferiu o corpo que se movia com imoralidade do que ouvir a denúncia de um profeta. Agora nós temos Herodes Agripa, que mata Tiago e prende Pedro. E mais à frente temos Herodes Agripa II, que vai questionar o ministério de Paulo, que é filho desse Herodes de Atos 12. É uma política antiga, é um estilo de liderança que quer agradar os judeus, pois ele é colocado por Roma para liderar os judeus. E Roma tinha um desejo de pacificar as nações. Só que a igreja enfrenta a guerra teológica, intelectual, ideológica, pregando Cristo. Inicialmente Roma pensava que a igreja era uma extensão da tradição judaica, mas agora a igreja está pregando Cristo e está crescendo muito. E o governo percebeu que a igreja não é uma extensão da tradição judaica, a igreja é um reino na terra. A igreja anuncia um rei. A igreja tem uma lei que é a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus. Isso incomoda os governos humanos contrários às escrituras sagradas. E Herodes então tem um plano para agradar os judeus que estão perdendo muita gente para o Evangelho, é prender crente. Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Maltratar. Quando esses crentes são presos para serem maltratados, torturados, Herodes continua prendendo crentes, e agora ele mata Tiago, irmão de João. A Bíblia explicita quem é esse Tiago que é assassinado. Ele é um dos filhos de Zebedeu, que não é o Tiago filho de Alfeu e nem o Tiago irmão de Jesus, é o Tiago irmão de João. Perceba o tanto de Herodes que eu falei, e agora já temos 3 Tiagos. Parece que estava difícil achar nome masculino naquele tempo, e eles repetiam os nomes. Mas por que ele prende e mata Tiago? Porque sua popularidade está subindo por ser contra os crentes. Ele mata Tiago, e isso agrada os judeus. Que legal, Herodes matou Tiago, um dos líderes, um dos homens influentes, um dos mais íntimos de Jesus, para ressuscitar a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Chorar no Getsemane, Pedro, Tiago, João. Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João. E agora João sobrevive, pois ele é o que vai viver até a alta velhice, pois Jesus disse que ele não morreria como os demais. Pedro é preso e Tiago é assassinado. E quando Tiago morre, judeus se alegram. Aí a Bíblia diz, Herodes continuou. Então primeiro ele prende, maltrata. Ele diz, eu vou mais além. Agora eu vou matar. E mata o pregador Tiago. E o povo gostou. A popularidade dele subiu. Ele diz, pronto,
Se deu certo eu matar um líder menor, eu vou atrás de um líder maior. O famoso lá do dia de Pentecostes, que pregou e quase 13.000 almas se converteram. E ele prende Pedro. E ele prende Pedro, entregando-o a 16 soldados, 4 quaternos. E enquanto Pedro estava preso, ele tinha um plano no versículo 4. Ele queria apresentá-lo ao povo. Ele queria, depois da Páscoa, expor Pedro diante da multidão e dizer: prendi mais um, galera, uhul! Olha como nós estamos avançando. E ele era um político que sabia falar. Veja que quando ele se comunica no versículo 21, num dia designado, Herodes vestiu as vestes reais e, assentado no tribunal, lhes fez um sermão, e o povo exclamava: isso é voz de Deus e não voz de homem. O que ninguém sabia é que ele era podre por dentro, e o anjo de Deus o tocou, e ele foi comido de bicho de dentro para fora. Aparentemente vestes belas, uma bela voz, mas interiormente apodrecido, e Deus se vale disso para tirar-lhe a vida. Mas não é sobre isso que eu quero focar a mensagem. Eu vou falar mais uma vez: Tiago morreu. E agora que Tiago morreu, prenderam Pedro. E eu quero fazer uma pergunta, e a pergunta não precisa ser respondida em voz audível. Tiago é crente? Tiago serve a Jesus? Tiago é da mesma igreja que Pedro é. Só que Pedro é preso no versículo 5 e é livre no versículo 7. Tiago é preso entre os versículos 1 e 2 e morre. Se é o mesmo Deus, por que que Tiago morre e Pedro é livre? Eu quero que você desperte nessa noite para essa primeira realidade. Deus não é obrigado a te dar satisfação de tudo. Haverão questões na sua vida que, se comparar, gerará murmurações. É a mesma igreja, é o mesmo Deus, é o mesmo Herodes, é o mesmo tempo, é a mesma prisão, mas um Deus livra e o outro Deus deixa morrer. E agora, o que faremos? Lucas não está preocupado com esse desequilíbrio. Ele não está preocupado em interrogar: por que, Deus, que o Senhor deixa o Tiago morrer e o Pedro viver? Imagine você ouvindo um testemunho e alguém dizendo: irmãos, Deus me ama tanto que eu estava preso como Pedro e a porta se abriu. Só que alguém vai se lembrar do Tiago, tá? E o Tiago Deus não ama porque Tiago morreu. Existem questões na sua vida que não terão respostas. Estamos num mundo caído e quebrado pelo pecado. E você não entende por que que uns são livres e outros morrem. Por que que uns são curados e outros não. Por que que uns conseguem o que materialmente falando é legal e outros não. O Espírito Santo quer que você desperte para essa realidade. Você pode orar pedindo trono, mas pode ser que você herde espada. Mateus capítulo 20 diz que Tiago vem com João e sua mãe e ora pedindo trono. E quando eles oraram pedindo o trono, Jesus perguntou para eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? E os dois disseram: podemos. Olha o detalhe no versículo de número 3: eram os dias asmos. Versículo número 5: Páscoa. Jesus morreu na Páscoa.
E quando Tiago pede trono, dizendo: Senhor, me coloca num trono do seu lado e coloca o meu irmão em outro trono do seu lado, Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles disseram: podemos. E o cálice que Jesus se refere não é o cálice da honra de Mateus 23, de Salmo 23, o meu cálice transborda. Não, é o cálice do sofrimento lá no Getsêmani. Vocês vão beber o cálice que eu bebo. E sim, assim como Jesus morreu na Páscoa, Tiago também morreu na Páscoa. Mas você lembra que Tiago orou pedindo trono em Mateus capítulo 20. Quantos de nós estamos usando a fé para pedir trono, sucesso e vitória? Mas o Evangelho não garante na terra trono, sucesso e vitória. Hebreus capítulo de número 11, versículo 34 diz assim: pela fé, diga pela fé. Ficou lindo. Pela fé apagaram a força do fogo. Pela fé escaparam do fio da espada. Pedro foi preso, mas escapou. Me ajuda. Pedro foi preso, mas escapou. Então Pedro escapou do fio da... Eita, homem de fé. Prendeu o cara, mas a espada não atingiu o cabra. Isso que é fé, pastor. O quê? A espada não atingiu Pedro. E está na Bíblia: pela fé escaparam do fio da espada. Mas o versículo 37 diz, de Hebreus 11: pela fé apedrejado, pela fé cerrados, pela fé tentados, pela fé mortos ao fio da espada. Será que a sua fé só é fé se Ele te livrar? E se Ele não livrar? Te enganaram, te prometendo uma fé que apenas conquista. Ah, pastor, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso não é tudo posso conquistar, é tudo posso suportar. Até onde essa fé que você canta até te carregaria na presença de Deus? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, a fé não é para Deus te agradar, é para você agradar a Deus. E se esse namoro terminar? E se esse noivado se frustrar? E se a promessa do seu nome ser explodido na terra foi mentira, empolgação do profeta? Tiago tinha fé e morreu. Você pode desejar o trono que quiser, mas o soberano até sobre nossos desejos é Ele. Tiago morre e Pedro escapa. Agora, não fique triste. A igreja é formada de pessoas. O primeiro despertamento é que nem para tudo ou nem sempre você vai ter explicações. Haverão derrotas na sua caminhada. Haverão dores na sua trajetória. Vai ter guerra que você não vai vencer. Questiona ou adora? Desperta, Jesus ainda não voltou. Desperta, o céu não é aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza: não tem ausência de fogo, não tem ausência de tempestade. Pois ele disse: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ele não disse se, ele disse quando. Vai ter que passar no fogo, vai ter que passar pelas águas, mas eu estou contigo. Senhor, remove o espinho da minha carne. Não removo, Paulo. E agora, Senhor? Minha graça te basta. Amadureça. Desperta.
Agora veja que, versículo 1, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Aí você não lê assim, ó, mas a igreja orava. Versículo 2, matou Tiago. Você não lê, mas a igreja orava. Aí no versículo 5, Pedro está preso. Aí a igreja foi orar. Precisou alguém morrer para a igreja despertar para orar. O que vai ser necessário Deus fazer para você voltar a valorizar a comunhão com Ele? É porque é muita hipocrisia. Você fica cantando: eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Que mentira, que mentira. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Tudo é perda se não tenho a Ti. E você não ora. Tu quer enganar quem? Nem só de letra bonitinha vive a adoração, nem só de dó, ré, mi vive o louvor, mas da sede por Deus no orar. A única ponte que te conecta ao céu é a oração por Jesus. Duvide de seu chamado, duvide de sua unção, duvide de seu batismo, duvide de sua admiração, duvide de seu amor pela obra, duvide de sua fé, se você não ora. Pedro morre, aí a igreja diz: rapaz, no versículo 1 alguns foram maltratados, no versículo 2 Tiago foi assassinado, é bom a gente ir para o joelho. Agora, quando é que eu sei que eu estou diante de uma igreja que despertou? Primeiro, quando ela ora em comunidade. A igreja fazia contínua oração. Não está escrito assim: Maria orava por Pedro. Não está escrito João Marcos orava por Pedro. Não está escrito Mateus orava por Pedro. Está escrito assim: a igreja fazia contínua oração. Você faz parte de uma igreja fria, você faz parte de uma igreja morna, se essa igreja não se dedica a orar publicamente, a orar em comunidade. Como é que eu sei disso, pastor? É só tu olhar na cara dos crentes quando a comunidade estiver orando. Tem gente que não sabe orar em comunidade. Se você falar assim: peça a tua bênção agora que a vitória vai chegar, rapidinho, irmão, a gente sabe abrir a mãozinha, fechar os olhinhos e sabe tudo que a gente precisa. Agora, se o pastor diz: irmãos, por exemplo, estão aqui as autoridades, toda a igreja agora orar pelas autoridades. Ou seja, toda a comunidade orar por um propósito só. A gente tem dificuldade. Um irmão nosso está internada, um irmão nosso está internado, a família e tal, precisando de uma bênção. A gente não se esforça para todos orarem por um. Se a igreja faz isso, ela já despertou. Se não, ela está dormindo para o poder da intercessão. A gente sabe cantar, a gente sabe orar individualmente, mas em comunidade a gente tem dificuldade. E eu sei por quê. E um dos motivos é: você só pode orar publicamente se você tem uma vida de oração no secreto. Porque toda a sua devoção pública vai ser resultado de sua devoção secreta. A igreja em comunidade, todos estavam orando por um só. A gente não sabe mais o que é orar por um propósito só na nossa igreja local vários dias. A gente tem aquele momento: irmão, vamos orar aqui. Quem quer orar? Isso é na Assembleia de Deus principalmente. Quem deseja oração? Em minha casa. Mas ninguém sabe a dor, a luta de ninguém.
E a comunidade não tem como mais focar na necessidade de um e lutar pela libertação de alguns em oração. Olha o que é que o texto diz: a igreja fazia contínua. Pedro já saiu? Não, bora continuar orando. Pedro já foi liberto? Não, bora continuar orando. A corrente já quebrou? Não, bora continuar orando. Romanos 12:12, sede perseverantes na oração. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Efésios 6:18, orando todo tempo em espírito. Ser perseverante em orar. A igreja inteira buscando um propósito só, continuamente. Desperte para viver uma vida de intercessão na comunidade na qual você está inserido. A oração da igreja foi comunitária, a oração da igreja foi perseverante, a oração da igreja frustrou o plano do inimigo da igreja. Se a gente voltar a orar como antes, os planos do inimigo contra nós serão frustrados. Qual era o plano aqui? Depois da Páscoa, nós vamos apresentar Pedro e a gente vai zombar da igreja. A igreja meteu o joelho no chão, Pedro escapou da prisão e ninguém zombou de Pedro, ninguém zombou da igreja. Ah, irmão, se nós orássemos mais, zombariam menos de nós. Frustraríamos o plano do inimigo de fazer de nós motivos de zombaria. Estamos perdendo a capacidade de condenar as práticas mundanas, porque enquanto a gente denuncia o pecado de fora aqui, outro vem do outro lado e expõe diante da nossa cara mais pecados entre nós. E o mundo quer, as páginas de fofoca querem, os youtubobos querem, a cada dia que passa, conteúdos de nossas quedas, conteúdos de nossas vergonhas, conteúdos de nossos fracassos, para expor e ver as igrejas locais fracassando e fechando. Mas se a igreja orar, Jesus nos perdoa, nos purifica, nos renova, e a gente deixa de cair, a gente deixa de pecar. Porque se você pecar, é porque você deixou de orar. Mas se você voltar a orar, você vai deixar de pecar. E se a gente ora, Ele nos livra do plano da zombaria. Para quem tem a chave do reino, não há porta que se mantenha fechada. Jesus disse em Mateus 16 para Pedro: eu te darei as chaves. Mas em Mateus 18, Jesus deu a chave para a igreja. Pedro usou a chave em Atos 2, pregando e abrindo a porta do evangelho. Só que essa chave foi dada à igreja para abrir a porta do evangelho a todos os homens. Para quem tem a chave do reino, se ela orar, não há porta que se mantenha fechada. Eu sei que você gosta de conferência, eu também. Eu sei que você gosta de teologia, eu também. Eu sei que você gosta de congresso, eu também. Mas se nós tivéssemos marcado aqui o encontro para orar, essa casa estaria cheia. Na igreja que ora, Deus eleva o nível de espiritualidade dos que fazem parte dela. Primeiro, aí a oração foi comunitária. Segundo, a oração foi contínua. Terceiro, a oração da igreja frustrou o plano do inimigo. Quarto, a oração da igreja elevou o nível de espiritualidade de Pedro. Quem está me ouvindo diz amém.
Porque Pedro tinha muitas experiências, mas olhe isso, versículo do número 7, o anjo do Senhor veio. Segundo, uma luz resplandeceu. Terceiro, o anjo tocou em Pedro. Quarto, o anjo despertou Pedro. Eu estou só no versículo 8. Quinto, o anjo falou com Pedro: levanta depressa. 6, quando o anjo falou, as correntes caíram. 7, o anjo mandou ele colocar o cinto. 8, o anjo mandou ele calçar sandálias. 9, o anjo mandou ele colocar a capa. 10, o anjo mandou ele seguir. 11, o anjo está dizendo: me segue que as portas se abrem. Ele vai seguindo Pedro e as portas vão se abrindo. Só do lado de fora, na rua, é que ele abriu a boca. No versículo 11 diz: era um anjo. E tu pensou que era o que, Pedro? Está escrito: eu pensei que eu estava tendo uma visão. Eu pensei que eu estava sonhando. Por quê? Porque ele estava dormindo. Está aí no versículo 6. Pedro estava acorrentado a 2 soldados dormindo. Aí o anjo toca do lado dele para ver se ele acorda, se ele sente cócega, sei lá. O anjo chega e dá um cutucão. Aí ele acorda. O anjo fala, dialoga, despertando Pedro na cadeia. Por quê? Porque a igreja estava... Vale a pena fazer parte de uma comunidade que ora. Vale a pena ter amigos que oram. A Bíblia diz no versículo de número 12: muitos estavam reunidos e oravam. A versão A Mensagem traduz o versículo 12 assim: os amigos de Pedro oravam. Seus amigos oram. Você só pode me dizer se seus amigos oram se você é de oração. Por quê, pastor? Porque eu vou atrair como amigo o tipo de gente que eu sou. Sabe aquela frasezinha que muita gente gosta de postar? A unção que você admira, você herda. Eu acho que é melhor falar assim, ó: o perfil de gente que você é, espiritualmente falando, você vai atrair. Se você não gosta de orar, quem gosta de orar não vai gostar de andar com tu. Mas se você gosta de Bíblia, comunhão com Deus, reunião de oração, seus amigos serão selecionados, porque eles também são amigos de oração. A igreja estava reunida, e porque os amigos de Pedro estavam na igreja orando por Pedro, o nível de espiritualidade, o nível de experiência de Pedro subiu. Pedro agora sei que Deus mandou anjo para livrar eu. Mas era a igreja que estava orando por livramento. Esse livramento veio através de um anjo que Deus mandou, porque a igreja estava orando por ele. Deixa eu te falar um negócio: você precisa ter amigos que oram. Amigos que oram não vão concordar com seus pecados. Amigos que oram vão condenar suas mentiras. Amigos que oram não vão aceitar que você estrague o culto. Porque se tem amigo ocultando o pecado de outro amigo e está os dois congregando na mesma igreja, o culto está travado e a culpa é de vocês dois. A igreja não flui porque tem pecado no meio do arraial. Mas o Deus de Josué ainda é o mesmo Deus. Ele conhece o profundo, o escondido e as trevas. Incentive a quem está em pecado que se arrependa. Mana, ou você abandona essa prática, ou a gente não dá para andar mais junto. Igreja que ora eleva o nível de espiritualidade dos que fazem parte dela. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está me ouvindo, meu Deus do céu? Você melhorou em quê enquanto congrega nessa igreja na qual você está fazendo parte? Se você não evoluiu em nada, é porque eu tenho plena certeza que nas reuniões de orações desta igreja,
você não está presente. Sabe por que se lembraram de Pedro? Porque Pedro era alguém presente. Tem gente que, se sair da igreja local, não faz nenhuma falta. Faz favor. Porque não faz nada. Pedro fazia diferença, tanta diferença, que a igreja se dedicou a clamar por ele. Agora olha que coisa linda. O anjo desce e ninguém viu. Toca em Pedro, tem 2 soldados presos a ele e ninguém viu. Quando o anjo fala, versículo 7, levanta depressa, caíram-lhe das mãos as correntes. As correntes caíram na hora. O anjo manda ele apertar o cinto, colocar a sandália, colocar a capa e segui-lo. E enquanto ele segue o anjo, porque a igreja está orando, passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta que dá para a cidade. Tinha 2 aqui e não viram Pedro se levantar. Eram 16, 2 já ficaram para trás. Faltam 14 soldados. E Pedro e o anjo vão passar pelos 14 soldados e ninguém vai ver, porque a igreja está orando. Aleluia! Olha que coisa linda, igreja. Eu vou ler o versículo 10. Isso aqui é para quem ama a palavra. Quando chegaram no portão de ferro que dá para a cidade, a porta se abriu automaticamente. Enquanto a igreja está orando, a porta foi se abrindo automaticamente. Tem porta que vai se abrindo automaticamente na nossa vida, sabia? Tem caminhos que vão se abrindo e a gente vai dando glória a Deus. E deixa eu levar isso para o campo soteriológico, irmão. A porta da regeneração, por exemplo. Você simplesmente estava passando na porta de um culto e de repente você gostou da canção, você gostou de uma palavra, você entrou, sentou, quem sabe algum tipo de necessidade, e você veio à conferência, você veio ao culto, e de repente o pregador pregou o evangelho e você sentiu algo te chamar. Não foi você que levantou a mão, não foi você que clamou, você sentiu que a palavra estava te chamando pelo seu nome, e aí é uma porta que se abriu automaticamente, porque a salvação é obra da graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Jonas no ventre do peixe diz que a salvação pertence a Deus. E agora, irmão, você foi à frente e entregou sua vida para Jesus. Automático dentro de você. O Espírito Santo, escuta, o Espírito Santo operou algo chamado regeneração. O Espírito Santo veio no seu espírito e colocou a vida de Deus. O Espírito Santo veio no seu espírito que estava trancado para as coisas do céu e disse: desperta. Agora você não é mais idólatra, é adorador. Agora você não é mais do diabo, você é meu. Agora você não é mais do mundo, você é de Jesus. O Espírito Santo vem e desperta o nosso espírito. Isso é automático, isso é automático. Você chora, você sente uma alegria indizível. E tem outra coisa que é automática, tem outra coisa que é uma porta automática no campo da salvação, é a justificação. Você nem viu, você nem arrepiou, você nem entrou no manto, não, você acabou de entregar a sua vida para Ele aqui na frente. Aí lá na eternidade, o Pai, obra do Pai, o Pai declara, no mundo espiritual, eu vou exemplificar, o Pai olha para você e diz: é justo, nenhuma condenação há mais para ele, nenhuma condenação há mais para ela. Por quê? Porque na hora que você creu, seus pecados foram purificados pelo sangue derramado lá na cruz. Na hora que você creu, a justiça do Filho de Deus é colocada em você. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aleluia! Isso é no âmbito legal, aquele que poderia
deveria nos condenar, nos torna justos e justificados. Isso é automático, isso é automático. Você aceitou Jesus e você nem disse: me justifica, o que é que eu faço para me justificar? Não, é automático. Tem outra coisa que aconteceu automaticamente quando você seguiu Jesus, quando você se entregou para Jesus. Sabe o que foi? O acesso direto a Ele. Vai incomodar alguns, mas eu preciso falar. O acesso direto a Ele. Depois que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, não precisa mais subir escada de joelho, não precisa mais fazer promessa nem pagar voto para santo, não precisa mais acender vela, apagar vela, trocar vela. Não, onde você estiver, no ventre do peixe, no alto do monte, no vale, no templo, em casa, na moto, no carro, é só orar que Ele te responde. Ele te responde. É automática a comunhão, porque agora você é filho. Agora você tem ousadia para, pela fé, entrar no santo lugar. E não precisa de papa, não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de pregador. Se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Se você quer falar com Ele, dobra o joelho ou sem dobrar joelho, ora deitado, ora em pé, ora sentado, ora andando. É automática, a comunhão é automática. Alguém está entendendo essa palavra? É a graça que o Evangelho gera para nós. Não deixe ninguém roubar isso de você. É automático. Por quê? Porque você se entregou àquele que tem o controle de todas as coisas. Mas isso é porque tinha a igreja. Essa porta se abriu automático. Considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde os amigos estavam reunidos e oravam. Agora. E batendo Pedro a porta. Pedro fez o quê? Mas não tinha uma porta que acabou de se abrir automaticamente? E agora o que ele está fazendo? Batendo. Mas a porta acabou de abrir automaticamente. Se Pedro fosse menino espiritual, como muitos de nós somos, ele iria chegar na porta. Calma. Eu não sei. Quem sabe ele poderia dizer: por que não se abre como aquela que se abriu automática? Orar não te torna alguém que controla o sobrenatural. Tem gente que pensa que porque ora é feiticeiro. Eu vou te colocar debaixo do meu joelho. Pra quê, macumbeira? Tu tá pensando que tu aceitou Jesus é como achar aquela lâmpadazinha Aladim? E Deus é um gênio? Pois não, pode pedir. Tu quer fazer obra espiritual desejando a queda do outro? Vai para macumba. Oração não é para você ameaçar ninguém, mas eu tenho certeza que a igreja que vive uma vida de oração é uma ameaça para o reino das trevas. Irmão, tem porta que se abre automaticamente. Regeneração, justificação e o acesso a Ele quando você se entrega para Ele. Mas a porta da santificação tem que bater. Se você não se esforçar para matar essa carne, e carne na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem alguns significados. Primeiro, o corpo humano.
Segundo, a natureza humana caída, que é conectada ao terceiro, os desejos internos, que lutam contra o fruto do Espírito. Se você não jejuar, você não vai matar seus desejos carnais. Se você não encher sua mente com a palavra, você não vai ter sabedoria de Deus. Você vai querer governar e controlar todas as coisas ao seu modo. Se você não congregar, você não vai aprender a perdoar. Você não vai amadurecer na fé. Tem que bater na porta. Se você ficar esperando o coração do outro se abrir, talvez esse coração nunca se abra e você perca a chance de reatar a comunhão com alguém que Deus levantou para ser bênção na sua vida. Mateus, Jesus ensinou naquele grande sermão do capítulo 5 ao capítulo 7, que ao vires ofertar e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com seu irmão. Depois volta para cultuar, mas antes de cultuar, se reconcilia com teu irmão. O pecado de Caim não foi oferecer frutos, coisas da terra, porque a oferta de manjares é ordenada e legalizada em Levítico. O pecado de Caim era estar no culto com ódio do irmão. E você tem que bater na porta da reconciliação. Você tem que bater na porta e pedir perdão. Pastor, eu sou baiano, então é mais ou menos assim: se teu irmão tem algo contra ti, é problema. Mas Jesus disse que é problema teu. Mateus 18: se teu irmão peca contra ti, vai entre você e ele. E se ele te ouvir, você ganhou o irmão. O que você está fazendo indo atrás de quem pecou contra o credo da igreja, contra o costume da igreja, contra a teologia bíblica da igreja que você faz parte? Você está batendo na porta. Você está tomando a iniciativa. E se ele não te ouvir, vá para o quinto dos infernos. Não, você chama 2 ou 3 testemunhas. E não pode ser fofoqueiro. Não pode. E aí, se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, tem que dizer à igreja. E só a igreja de oração tem equilíbrio para tratar problemas dentro dela, sem levar para site de fofoca ou para YouTube bobo. Estamos perdendo a credibilidade entre nós mesmos, porque nossas orações não são mais comunitárias. Não oramos mais por causas de cada um. Não lutamos, não perguntamos, não nos esforçamos e não vamos até o fim como comunidade, orando por uma causa só. Batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. A gente precisa em algumas portas se esforçar, senão elas não se abrem. Um irmão, eu fui pregar numa igreja, eu não sei onde. O cara chegou perto de mim assim, encostou a cabeça perto da minha e fez: faz o download, Jesus, faz o download. Ele pensou que ele brincou, claro, indicando que o conhecimento da palavra é automático, e não é. Tem gente que pensa que nós pregadores assumimos a tribuna, irmão, e apertam com o botãozinho. E aí começa não, não e não. Tem que bater nessa porta para que ela se abra sobre nós. Se você não se esforçar, esperando que todas as portas se abram automaticamente, é porque você é bebê que pensa que igreja é berçário. Mas Jesus não é babá. Amadureça. Para de dormir 4 horas da manhã vendo TikTok. Para de dormir 3, 4 horas da manhã vendo o site de fofoca. Você vai cair. Você vai pecar.
você vai desviar. A Bíblia está lá. As almas estão precisando de pregadores, de evangelistas, e as plataformas de streaming estão roubando o seu tempo. A verdade está entrando aqui, mas não consegue sair por aqui, porque você não estuda. Meu Deus do céu, o pastor comentando comigo hoje, gente dormindo em porta de igreja de falso profeta, para ver se recebe uma revelaçãozinha, mas ninguém se esforça para abrir as escrituras e meditar nela. Estamos sendo enganados, porque não estamos batendo na porta da palavra. Você não reclama do preço da pizza, você já atualizou o valor da Netflix, Premiere, um monte que tem aí agora, mas você reclama de um curso básico de teologia se tiver que pagar. Você reclama do preço de uma Bíblia se tiver que pagar. Crente ruim, porque você quer que tudo seja automático. E o Espírito Santo está dizendo a alguém: amadureça. Pedro está batendo na porta e a igreja está aqui. Livra Pedro, Jesus. Solta Pedro, Jesus. E Pedro está aqui na porta. Eu já estou solto, abre aqui. E a igreja está aqui. Solta o pastor Pedro, Jesus. Dá livramento ao pastor Pedro. E o pastor Pedro já estava aqui. Abre a porta que eu já estou livre, eu já estou aqui. E a igreja está dizendo: abre a porta para Pedro, Jesus. E Pedro estava dizendo: é vocês que tem que abrir essa aqui para mim. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Eu estou falando sobre a gente despertar para orar. A igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está intercedendo. Aí de repente ninguém vai na porta. Diga: ninguém vai na porta. Está no texto. Aí uma menina olhou e disse: eu vou lá. O nome da menina é Rod. Agora imagine Rod saindo de onde os irmãos estavam orando, clamando: ó Senhor, abre a porta para Pedro. Porque tem crente que ora pregando. Tinha um monte de crente lá orando, clamando, eu creio. Aí Rod, para não incomodar ninguém que estava orando, porque ela teve reverência e ética quando a igreja estava reunida orando. Martin Lloyd Jones diz: quando vires um crente orar, não o incomodes. Ele está em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rod escuta alguém bater na porta e ela sai devagarzinho. E Pedro está batendo na porta. Imagine uma menina. A porta bateu. Os músicos vão parar agora. 1, 2, 3. Aí ela olha e diz: quem é? Aí Pedro diz: sou eu, é o pastor Pedro. Ela, em vez de abrir a porta, ela fez: é o pastor Pedro. Obrigado. Está na Bíblia, ó. E de alegria não abriu a porta. Pedro foi entregue a quantos soldados? 16. E os soldados, quando alguém saía da prisão, considerado fugitivo, pagavam com a vida. Tá aí, ó. Herodes mandou matar. Lembra do carcereiro em Atos 16? Quando ele viu que todas as portas estavam abertas, ele pegou a espada e foi se matar. Sabe por quê? Como quem diz assim: vão matar minha família, vão me matar logo para eu não ver isso. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo aproveitou a oportunidade e já profetizou salvação física e eterna na vida dele. Paulo era muito inteligente. Só estou mostrando a vocês que o soldado pagava com a vida. Então tem no mínimo 16 soldados atrás de Pedrão. Pedrão está batendo: abra aqui. E a menina: o pastor Pedro. Aí ela vai lá onde os crentes estão orando. Gente, licença, irmã Maria, irmão João Marcos. Oi, Rod. Foi o que, menina? O pastor Pedro. O que tem, Rod? Tá lá na porta. Aí você diz: ô glória, a igreja entrou em alegria. Não. Os crentes que estavam orando para Deus livrar o pastor Pedro olhou para a menina e disse: tu tá doida?
você está fora de si. Mas tu não estava orando pedindo para Deus libertar o cara. E quando Deus livra, tu diz que a menina está doida. Você está preparado para dar glória a Deus? Aí um outro grupo da oração tentou ser mais teológico e disse: não é que ela é doida, é o anjo de Pedro. Heresia, meu Deus do céu. Cada crente ter seu anjinho da guarda. Que bonitinho. Irmão, se a gente tivesse um anjo da guarda, ele já tinha desistido de nós faz tempo. Ele ia trocar, eu não dou conta desse aqui, mas não. Meu Deus do céu. É claro que os anjos do Senhor nos protegem, mas era uma heresia que dominava a época. Cada um com seu anjinho da guarda. É o anjo dele que está batendo na porta. E não era o próprio Pedro. Ou seja, Deus já tinha respondido a oração. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você pode estar preparada para pedir, você pode estar preparado para orar, mas Deus gosta tanto de surpreender que você não está preparado para o jeito que Ele vai responder, para a forma que Ele vai responder. Quando Ele responde, ninguém estava apto, ninguém estava preparado. Menina, você está doida? Meu som, por favor. Menina, você está doida? Outro grupo disse: é o anjo dele. Mas a Bíblia diz que ela dizia assim: é ele, eu tenho certeza que é ele. Está no texto. Ela o escutava. Ela saiu a escutar. Me ajuda, ela saiu a... Sabe por que ela reconheceu a voz de Pedro? Porque Pedro pregava e ela prestava atenção. Se é uma menina que fica o culto todo desligada, ela não iria reconhecer a voz de Pedro. Pedro está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Tem um monte de crente chorando e ela discerne a voz do pastor Pedro. Eu encerro agora. A igreja estava orando quando abriu a porta. Olha o que o texto diz: viram Pedro e se espantaram. Pastor, oi. A igreja orou e ainda duvidaram que Deus tinha respondido? Sim. A igreja orou e disse que a menina estava doida, fora de si? Sim. A igreja primitiva, que era uma igreja de oração, demorou para entender que era necessário interceder? Sim. Porque oração não é coisa de gente perfeita. Oração é coisa de gente que erra. Oração é prática de quem é dependente. Sabe por que você deixou de orar? Porque você está se achando santo demais, completa. Você perdeu a dependência. Essa igreja revela vários problemas aqui, mas ela está orando. Volte a orar por alguém. Volte a orar por alguns. Eu gostaria de falar algo que me impacta. Eu não sei se vai te impactar. Bora ver como é que você vai reagir. Mas como eu estou falando de intercessão, eu quero que você diga algo a alguém. É você que sabe para quem você vai falar, ou você vai falar sozinho. Mas eu só quero te ouvir. Diga: o louvor nos torna semelhante a anjos, pois eles adoram. Diga: a pregação nos torna semelhante aos apóstolos, pois eles pregaram. Mas a intercessão nos torna semelhante a Cristo. Aleluia! Porque o que Ele está fazendo à direita do Pai agora é interceder por nós. Nós pregamos, nós cantamos, os anjos cantam, mas Jesus está intercedendo. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se seu tempo de oração está muito curto, é porque você está orando só por si,
ou por pouca gente. Para de departamentalizar o ministério de intercessão. Tá bonitinho agora, você chega nas igrejas e tem um uniforme, ministério de intercessão. Tá bonitinho, você olha nos quatro cantos ou nas galerias, tem alguém assim. Isso é lindo, mas faz com que alguns crentes se esqueçam de que não existe ministério específico selecionado para um grupo de oração. E nas Assembleias de Deus que eu sou assembleando, é o círculo de oração. Eu lembro que quando criança meu pai fez uma música para mim, e a letra era assim: a coluna da igreja é o círculo de oração. Não é aquele grupo específico de irmãs do coque que oram uma vez na semana, reunida ali na igreja. Não! Ministério de intercessão, Deus não deu algum grupo específico, é de toda a igreja. Orai uns pelos outros. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Sua missão é orar mais pelo outro. Minha missão é orar mais por você. Você está disposto a orar por alguém agora? E se não tiver, tem que ficar. Porque a gente vai orar um pelo outro agora. Ninguém vai orar por si. Eu vou orar por vocês, que eu estou aqui para isso. E vocês vão orar um pelo outro.